Olá, amigos da TV Assembleia. Hoje nós estamos aqui neste programa Assembleia Convida, recebendo uma visita muito especial. Um grande amigo, ele é de origem sindical, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC e presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Trata-se de Adi dos Santos Silva, que vai nos falar hoje sobre a história da CUT, da luta dos trabalhadores neste estado de São Paulo, no país, enfim, a Central Única dos Trabalhadores que já há alguns anos vem lutando, deflagrou uma luta e vem lutando cada vez mais pela redução da jornada de trabalho. 40 horas semanais. Porque no Brasil nós já tivemos jornadas muito extensas. Chegamos às 48 horas, num passado muito recente, depois 44 horas, e agora a luta da Central Única dos Trabalhadores é para uma redução para 40 horas semanais. Isso criaria milhares de empregos pelo Brasil todo, senão alguns poucos milhões. E nós estamos aqui então com a Adi para conhecer um pouco, né, a história dos trabalhadores que construíram a Central Única dos Trabalhadores. Eu sou deputado estadual Hamilton Pereira, minha origem também é sindical. Também fui dirigente sindical, Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, e também fui da direção da CUT Regional Interior 1, viu, Adi? Nós tínhamos CUT Regional Interior 1, funcionava em Campinas, e eu fui vice-presidente da CUT Regional Interior 1, lá pelos idos, final dos anos 80, início dos anos 90. Então nós temos uma história muito parecida, uma trajetória, uma origem do movimento sindical, sobretudo dos trabalhadores metalúrgicos, né? E também fomos da direção da CUT. E a CUT, este ano, completa 28 anos da sua fundação. E nós estamos preparando aí uma festa aqui na Assembleia Legislativa. Eu tenho conversado, inclusive, com a nossa bancada, os deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores, no sentido de nós fazermos aqui na Assembleia Legislativa uma sessão solene, comemorativa aos 28 anos da CUT. E é uma satisfação muito grande recebê-lo para nós conversarmos a respeito disso. A história da CUT, essa luta toda que a Central Única dos Trabalhadores desenvolve nesses 28 anos aqui no Brasil, com os trabalhadores, pela unificação das datas base, da categoria, pela redução da jornada de trabalho. Eu gostaria que você nos dissesse, então, um pouco dessa pauta mais atual, que a Central Única dos Trabalhadores vem encaminhando, não só para o segmento patronal, mas vem discutindo também com setores governamentais. Vocês, vez por outra, estão em Brasília. Já chegaram a conversar até antes com o presidente Lula, né, e recentemente também com a presidenta Dilma Rousseff. Então, conte para nós um pouco disso. Bom, eu quero, Hamilton Pereira, primeiro te agradecer pelo convite feito. Eu, que sou presidente da CUT do Estado de São Paulo, mas em nome da CUT eu quero agradecer a todo o seu trabalho, a toda a sua trajetória, porque você não é apenas um parlamentar, não é apenas um deputado estadual. Você, antes de ser deputado estadual, você tem uma origem, né, sindical, mas não é também apenas uma origem sindical. Você tem uma trajetória de luta e de conquistas, né, que nos orgulha muito. Pelo fato de você ter sido sindicalista da CUT, pelo fato de você ter sido presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. Nos ensina muito essa trajetória de ocupar espaços que não sejam apenas espaços no movimento sindical. Então, eu quero parabenizar o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, onde os trabalhadores e trabalhadoras têm em você aqui e outros companheiros e companheiras que assumem, né, publicamente, porque, infelizmente, tem aqueles que têm medo de deixar claro qual é a sua classe, né, qual é a sua trajetória. Muitos até se envergonham de dizer a sua origem. Então,
nos orgulha muito ter um parlamentar, sindicalista, metalúrgico e que tem a trajetória que você tem. Nós temos lado, né? Nós temos lado. E aí a gente nasce, viu, Hamilton, com esta vocação, né, de traçar um caminho, uma trajetória, e como você nunca desviou dessa trajetória, né, foi sempre fiel aos seus princípios, né, foi sempre fiel à sua concepção. Então isso é uma história muito bonita. E você nos convidar para vir aqui e falar da Central Única dos Trabalhadores só nos engrandece, porque 28 anos de história, né, 1983, agosto de 1983, o Brasil vivia num regime militar, onde os movimentos sociais estavam em ascensão no Brasil, mas não podia ter central sindical reconhecida no Brasil, né? Não podia ter centrais sindicais que dialogasse ou que propusesse uma outra estrutura sindical no Brasil. Então, a CUT nasceu em agosto de 1983, propondo uma outra estrutura sindical. Por quê? Porque a atual estrutura sindical no Brasil, ela foi criada na década de 40, e os sindicatos com um papel não de organizar os trabalhadores, não de defender o direito dos trabalhadores, não de negociar para os trabalhadores, mas nasceu para fazer assistencialismo. Então, nós temos uma estrutura sindical no Brasil, uma estrutura sindical arcaica, uma estrutura sindical que não atende mais o interesse dos trabalhadores, e diria para você, Hamilton, que a estrutura sindical brasileira não atende nem mesmo à vontade dos empresários, porque onde os empresários necessitam de dialogar com os sindicatos no Brasil, de modo geral, são sindicatos fracos. São sindicatos que não têm poder de intervenção, são sindicatos que não têm poder de negociação, porque eles foram criados não para negociar. Os sindicatos no Brasil foram criados, como eu disse, para dar cesta básica, para cuidar de assistencialismo. Então, o movimento sindical, depois da década de 80, basicamente, no final da década de 70, o Lula era o presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, e naquela época ele já defendia uma outra estrutura sindical brasileira, porque ele via nas greves que aconteceram em 77, 78, 79, 80, que aquele sindicato que chegava até a porta da fábrica, mas não conseguia adentrar no local de trabalho, e aquele sindicato estava fadado a morrer, porque as coisas acontecem no local de trabalho. É verdade. As coisas acontecem dentro do local de trabalho, dentro da escola, dentro do banco, dentro da fábrica. E, portanto, nós não podíamos mais continuar com aquele modelo de sindicato fora da fábrica. Nós precisaríamos que o sindicato adentrasse. Então, foi ali que ele propôs a criação das comissões de fábrica, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade, Hamilton, porque essa semana, no dia 21 de julho, a Comissão de Fábrica dos Trabalhadores na Ford completou 30 anos de existência. 30 anos. 30 anos de uma experiência que eu diria para você que, andando por vendo algumas outras experiências, não tem nada igual. Depois da comissão de fábrica da Ford, veio a comissão de fábrica da Volks, em 1982, me parece. Depois veio a comissão de fábrica da Scania, em 84, depois veio a comissão de fábrica na empresa que eu trabalho, na Mercedes-Benz, em 1985, e a partir daquelas experiências que nós fomos adquirindo no início da década de 80, a CUT nasce nesse momento, 1983, e nasce defendendo liberdade e autonomia sindical, nasce defendendo o fim do imposto sindical, porque na estrutura sindical brasileira, os sindicatos que dependem do imposto sindical para sobreviver, esses sindicatos não dão resultado para os trabalhadores. São sindicatos simbólicos, sindicatos de gaveta, como nós chamamos, sindicatos que não têm vida, vivem apenas porque existe o imposto sindical. São sindicatos fracos. E a CUT nasce defendendo o fim do imposto sindical, para que nós pudéssemos ter sindicatos fortes, sindicatos com poder de negociação, sindicatos com poder de intervenção. E no ano seguinte,
do nascimento da CUT veio as diretas já. E a CUT foi para as ruas, junto com os movimentos sociais, para pedir um novo modelo de eleição no Brasil, que não fosse mais a eleição naquele formato que era o ditado pelo regime militar. Nós queríamos que tivesse eleições livres no Brasil. Então a CUT ela nasce com uma pauta democrática, uma pauta de organização local de trabalho, com uma pauta de uma nova organização da estrutura sindical brasileira, e passamos a participar da vida do Brasil, da vida do país. De lá para cá, nesses 28 anos, eu penso que a CUT foi e é um instrumento importante para um país democrático. O que nós precisamos, talvez, seja fazer justiça nesse país, na questão da relação capital e trabalho. Porque nós não temos direito de nos organizarmos no local de trabalho. O Brasil ainda não tem lei que permite os trabalhadores se organizarem a partir do local de trabalho. Interessante isso. Salvo algumas experiências. Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. É verdade. Que desafia, não pense os metalúrgicos de Sorocaba, os metalúrgicos do ABC, os metalúrgicos de Salto, os metalúrgicos de Taubaté. Não pense em nós que a estrutura sindical brasileira permite que haja comitês sindicais no local de trabalho. Isso é um desafio para o movimento sindical e a CUT nasceu assim, desafiando, Olha, é verdade, pela oportunidade, as organizações sindicais antes da CUT, elas tinham um papel totalmente assistencialista, Sindicato era lugar de barbeiro, era lugar de dentista, médico, Ela era, digamos assim, um gabinete, como se fosse um gabinete das políticas públicas, de saúde, de atendimento ao público. Uma extensão do Estado dentro do sindicato. É verdade, Então, e de lazer, Alguns sindicatos mantinham um convênio com algum clube, enfim. E as pessoas procuravam o sindicato para isso, não para se organizar, não para enfrentar as péssimas condições de trabalho que lhes eram proporcionadas naquela época, não é verdade? Então, o novo sindicalismo, quando ele surge na década de 70 no ABC, ele desafia, como você disse, ele desafia as estruturas vigentes à época. E não é por outra razão que, em plena ditadura militar, eles vão enfrentar um embate contra o regime autoritário, o regime de exceção, e não é por outra razão que, num dado momento, no final da década de 70, numa grande greve no ABC, o Lula é preso, o Lula e alguns companheiros são detidos, e o sindicato sofre intervenção do regime militar, que coloca um interventor do Ministério do Trabalho dentro do sindicato. Ou seja, proibindo os trabalhadores de se organizarem, de se manifestarem, de realizarem greves. E é aí que nós temos praticamente também o desenvolvimento de uma nova consciência da classe trabalhadora, que vai dar origem depois, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, no surgimento do Partido dos Trabalhadores. 1980 surge o Partido dos Trabalhadores, porque os trabalhadores lutavam às custas de duras greves de enfrentamento com a polícia militar, com o regime, com o exército, conquistavam até um reajuste salarial, melhoravam temporariamente a sua condição salarial, a sua condição de trabalho. A inflação, naquela época, era uma inflação muito elevada. A inflação, logo em seguida, corroía novamente o poder aquisitivo dos trabalhadores. E os trabalhadores descobrem o óbvio, Espera aí, quem faz os salários desse país, quem vota o salário mínimo é o Congresso Nacional. Quem estabelece o preço do arroz, do feijão, do pãozinho, são os políticos. Verdade. São os políticos que votam as leis. E uma coisa interessante, Hamilton, que você, desculpa eu te interromper, mas, não, mas o Lula, ele podia ter proposto na época, não a criação de um partido político, ele podia ter proposto o fechamento do Congresso, porque o Congresso não atendia às necessidades dos trabalhadores.
Não sei se você se lembra, mas as campanhas salariais não haviam negociação coletiva, a não ser aquelas forçadas, né, como foi o caso da campanha salarial desse período, de 78, 79 e 80, que foi um desafio mesmo ao sistema. Mas, pelo contrário, o Lula percebeu que as mudanças que haviam necessidade de serem feitas, elas passavam pelo Congresso. E aí a proposta da criação de um partido político para interferir, para poder chamar para si a responsabilidade de um novo país, também surge no final, né, no início da década de 80, com a criação do Partido dos Trabalhadores. E é interessante, né, que o Partido dos Trabalhadores é criado em 80, é fundado em 1980, obviamente com a contribuição de todas aquelas figuras da política, intelectuais, artistas, que haviam sido exilados pelo regime militar, né, e que, com a anistia, eles retornam em 1979, chegam no Brasil e encontram os trabalhadores, principalmente os sindicalistas, discutindo uma proposta de ter um partido dos trabalhadores. E é muito interessante porque o Partido dos Trabalhadores vai surgir antes da Central Única dos Trabalhadores. Verdade. Não é verdade? A tentativa de criar uma Central Única dos Trabalhadores no Brasil foi talvez uma utopia, né? Porque um país continental como o Brasil ter uma única central, possivelmente nós não daríamos conta do recado, vamos dizer assim. E por isso tem a pluralidade, né, de centrais sindicais, embora nós temos que fazer também um debate, né, sobre a concepção das centrais sindicais no Brasil. Porque, de fato, a CUT nasceu com o nome Central Única dos Trabalhadores, mas nós queríamos ter centrais sindicais no Brasil que tivesse uma concepção semelhante à que a CUT tem de negociar, de representar, de defender a liberdade de organização, de defender a democracia a partir do local de trabalho, né? Mas hoje nós temos, né, 28 anos passados, nós temos uma outra configuração de centrais sindicais, né, que a gente pode debater um pouco como é que está a configuração das centrais sindicais no Brasil. Agora, o importante, Hamilton, é que nesses 28 anos a CUT participou certamente de todos os momentos históricos desse país. É verdade. Né? Nós, na década de 80, fizemos greve geral no Brasil para reduzir a jornada de trabalho. Né? É algo que na vida de uma central sindical precisa ser memorizado, porque fizemos greve na época, na década de 80, pela conquista da democracia no Brasil. Né? Pela redemocratização do país. Pela redemocratização no Brasil. No início da década de 90, nós acompanhamos e lutamos, estivemos junto com os estudantes, com os movimentos sociais, para ter um outro modelo de desenvolvimento no Brasil, que foi com o impeachment do Collor. Né? Na década de 90, nós lutamos contra a privatização da Previdência Social, por exemplo, lutamos contra o desmonte do Estado, lutamos contra a forma indiscriminada que foi feita a abertura econômica no Brasil. Ou seja, a CUT tem um ativo histórico no Brasil que nos orgulha muito. E nesses 28 anos, eu penso que ser cutista, ser dirigente sindical no Brasil, não passa sem rever um pouco essa trajetória que a Central Única dos Trabalhadores tem. É verdade. Para os nossos telespectadores até entenderem, né, o Adi nos falou aqui do período em que o sindicalismo, a ideia dos trabalhadores reunidos em sindicatos e tal, foi pensada no governo Vargas, governo Getúlio Vargas. E ele pensou um modelo de sindicato, ou de sindicalismo, atrelado ao Estado. É interessante que o Estado
ele dominava os sindicatos tinham que prestar contas para o Estado, para o governo, né? Para o governo Vargas. Verdade. E o sindicato que ele consente que se crie, que se organize, é um sindicato que vai servir ao assistencialismo, né? E é um sindicato que divide os trabalhadores. Divide os trabalhadores em categorias distintas, né? Porque antes da era Vargas, nós tivemos alguns grandes movimentos no Brasil, no começo do século XX, nós tivemos algumas grandes mobilizações, São Paulo, Rio de Janeiro, onde todos iam para as ruas, gráficos, os trabalhadores das tecelagens, os trabalhadores, aquela época tinha muita fábrica de chapéu, inclusive, né, os chapeleiros, quer dizer, eles vão para as ruas e eles se juntam todos, os gráficos, não é? E o governo Vargas, ele tem é interessante, viu? Que ele vai pensar o seguinte: eu preciso dominar esses trabalhadores. E ele cria um movimento sindical onde ele divide os trabalhadores. Cada categoria tem que ter o seu sindicato. Não pode fazer um movimento onde todos se juntam. Então, cada categoria cuida dos seus interesses. Então, o pessoal dos gráficos, por exemplo, que alimentava os grandes jornais da época, as revistas, né, tinha o seu sindicato. Os metalúrgicos vão criar o seu sindicato. Né? O pessoal da indústria têxtil, os tecelões, a tecelagem e tal, vão criar o seu sindicato. E dessa forma, eles separam os sindicatos. A primeira divisão, por categorias. Depois, divide os sindicatos por região geográfica. Quer dizer, não, cada região tem que ter o seu sindicato, não pode ter mais de um sindicato numa mesma região. Né? E depois ainda vai criar as campanhas salariais de cada categoria separada uma da outra. É interessante, nós vamos voltar nesse assunto. Vamos para o intervalo agora, nós vamos voltar nesse assunto, né?